Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, eu quero falar sobre ele. Davi, como rei, entendeu que o carregar a Arca da Aliança de Deus era missão privativa dos levitas. Nós precisamos entender o que Deus quer exigir de nós com o conceito de santidade. Sem santificação, ninguém será salvo, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus sem a santificação. A santificação é o processo de separação do mundo. Mas a gente só vai conseguir se separar do mundo se tiver morrido para o nosso eu, porque o nosso eu gosta do mundo. A nossa carne é feita com influências do mundo. Nós somos gerados assim. A nossa carne é tendente para o mal, ela gosta do mundo. Mas para ter a vida eterna precisa morrer para a carne, morrer para o seu eu, para poder nascer de novo, receber a natureza do Espírito. A partir daí nós temos duas naturezas brigando, lutando dentro de nós, e nós vamos procurar alimentar aquela em quem temos mais prazer. Por isso, a exortação do apóstolo Paulo em Colossenses 3:1, pensai nas coisas lá do alto, se é e já nasceste de novo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quem se dá aos prazeres da terra está seguindo a sua natureza carnal e dificilmente vai ser salvo. Sem a santificação, sem se separar do mundo, ninguém será salvo. Deus estabelece isso, o culto a Deus, a comunhão com o Senhor, a intimidade de Deus, os dons espirituais, isso são coisas muito inerentes à vida íntima com Deus daqueles que se santificam, que se entregam a Deus, que querem o Senhor. De forma que isso é uma decisão de cada um de nós. E a cada dia nós vamos implantando essa decisão. Na época da antiga aliança, Davi procurou entender a separação entre o papel dele como rei e as funções espirituais. Apesar de ele ser rei, ele não mandava na religião. Toda a atividade religiosa tinha que ser baseada na revelação de Deus, na lei, nos livros sagrados e praticada pelas pessoas que eram dedicadas a Deus, consagradas a Deus, levitas e sacerdotes. Toda a atividade tinha que ser feita por eles. Davi teve uma ideia de trazer a Arca da Aliança para perto dele, porque ele queria mais intimidade com Deus. Na verdade, ele não estava fazendo uma coisa errada, completamente errada. Davi já tinha tido o entendimento que o tabernáculo todo foi destruído, queimado pelos filisteus, só sobrou a arca inteira. O mais de todo o tabernáculo foi destruído, foi queimado por permissão de Deus. Quando os filisteus vieram e derrotaram Israel, que estava completamente no pecado, os sacerdotes estavam pecando também, pervertendo os caminhos da religião. E assim Deus permitiu que os inimigos viessem e destruíssem o tabernáculo, botassem fogo em tudo e matassem os sacerdotes. E a arca eles levaram. A arca desempenhou o seu papel, Deus protegeu a arca e depois os filisteus devolveram. Quando devolveram, Davi pensou, esta arca
não é para ficar parada, estagnada em algum local. Ela veio para nos abençoar, ela tem que estar perto de nós. A arca representa a presença de Deus em aliança conosco. Nós devemos trazer a arca bem para mais perto de nós. E isto foi uma ideia que ele teve e edificou uma tenda, um tabernáculo ao lado da casa dele, em Jerusalém, para que a arca estivesse ali e ele pudesse buscar a Deus ali na arca todos os dias. Mas ele precisava de levitas e sacerdotes designados para isto. E ele entendeu que precisava levar a arca. Inicialmente ele levou a arca com grande aparato, festa, com o que havia de melhor, e Deus não gostou. Deus se indignou e fez com que os bois tropeçassem, a arca escorregou. O Uzá era o levita responsável, botou a mão para segurar a arca e ele morreu ali porque não podia encostar na arca. Ela tinha que ser carregada aos ombros através dos varais que passavam por aquelas argolas nos 4 cantos da arca. Davi ficou desgostoso até que depois de alguns meses ele entendeu que a ira de Deus não era contra o fato de levar a arca, mas sim contra a maneira desrespeitosa pela qual eles estavam levando a arca. Por exemplo, colocando num carro de bois. Isso é desrespeito. E Davi entendeu isso e disse: agora os levitas é que vão levar. Nós vamos fazer tudo como a lei nos ensina, levitas e sacerdotes, cada um no seu lugar. Vamos oferecer sacrifícios a Deus, louvar e transportar a arca como ela deve ser transportada. E então, desta vez, Deus se agradou. Dessa vez Deus se agradou e o Davi conseguiu trazer a arca para perto da casa dele, o que muito o abençoou. Davi ia todos os dias lá louvar a Deus ali junto da Arca da Aliança. Será que Deus não ouvia os louvores dele em casa ou em outro lugar qualquer? Tinha que ser ali perto da Arca da Aliança? Nós temos que entender a antiga aliança, o Antigo Testamento. O templo onde estava a Arca da Aliança era um local só e Deus estava ali. Não era a mesma coisa você louvar a Deus junto da arca e louvar a Deus lá na sua casa, no terreno ou longe. Hoje a nova aliança é diferente. Nós temos uma aliança com Deus através de Jesus, pela qual recebemos o Espírito Santo que está dentro de nós em qualquer lugar onde nós estamos. Por isso, a Bíblia diz que nós estamos levantando um tabernáculo de Davi toda vez que nos reunimos duas ou três pessoas, quando nos reunimos em qualquer lugar, ali é a Arca da Aliança do Senhor. Você entende? A Arca da Aliança verdadeira está no céu. Mas aqui na terra nós temos a arca representada pelo Espírito Santo, que está dentro de nós. E onde estivermos, então, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está ali. Na antiga aliança, não. Deus estava onde a arca da aliança estava. A dispensação era assim. Hoje, nós vivemos a dispensação da graça. O Espírito Santo representa a Arca da Aliança, onde nós nos reunimos 2 ou 3. Entenda isso, mas com reverência. 2 ou 3, ou seja o número que for, Jesus falou em 2 ou 3, querendo significar um grupo pequeno, meia dúzia, 10, 20 ou 200 pessoas, mas um grupo pequeno. E assim, ao nos reunirmos e invocarmos o Senhor, Deus está presente ali pelo Espírito Santo e Ele se agrada de nós. De maneira que precisamos entender isto. Onde nos reunirmos, precisamos nos reunir com temor a Deus, com reverência. Isso é a atuação dos levitas e sacerdotes, como deve ser feito. Deus quer ser honrado, engrandecido, glorificado, onde nós estivermos.
mas tem que ser com a reverência dada ao nome dele, invocando o Senhor, glorificando a Deus. É uma ordem que a gente vai, leve essa arca da aliança para todo lado, o Espírito Santo vai conosco para em todo lugar levantarmos essa bandeira ao Senhor e fazemos um culto a Deus. É para nós fazermos reuniões de 2 ou 3 em todo lugar, todo dia, invocando o nome do Senhor, para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Você entende isto? Vamos entender. A reverência que devemos a Deus não é uma questão de local no templo. A reverência a Deus que os levitas tinham, os sacerdotes tinham, é em todo lugar onde a arca estiver. E a arca é o Espírito Santo hoje, onde nos reunimos 2 ou 3. E com reverência, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, invocando o Senhor com reverência, com temor a Deus. Cuidado com usar, você achar que só porque são 2 ou 3 que a gente tem liberdade de fazer de qualquer jeito, com brincadeira, com qualquer roupa, de qualquer jeito, falando qualquer coisa. Não é assim. Reverência a Deus, e o levita Uzá nos ensina, ele morreu por causa da irreverência. Deus quer que nos reunamos todos os dias, em todo lugar, levando o evangelho. 2 ou 3, mas com reverência e honra para o Senhor. Entenda isto.